no livro de Gênesis. Estamos caminhando em Gênesis, na série O Teatro de Deus. Hoje, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Mais um personagem é apresentado agora, colocado em cena no teatro de Deus. Ninguém menos que Abraão, que inicialmente é chamado de Abrão. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar mais uma vez? Peça a Deus por você agora. Peça para Deus falar o seu coração. Esquece a segunda-feira, esquece aquela pessoa que não veio agora. Seja egoísta nesse sentido. Peça por você que está aqui. Você que saiu da sua casa, veio para cultuar ao Senhor. Eu creio que Deus quer falar com você. Peça ao Senhor que te dê disposição, te dê um coração ensinável. Deus, o teu povo se reúne em torno da tua palavra em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito, para cultuar o teu nome. E agora, nesse momento do culto público, onde nós abrimos a tua palavra para ouvir a exposição, para ouvir a tua voz de maneira explicada, nós imploramos a iluminação do teu Santo Espírito, nós imploramos a ação sobrenatural do Senhor. Como pregador, eu só consigo levar essa palavra até os ouvidos dos meus irmãos. Mas o teu Espírito é que convence, é que salva, converte, que santifica, que consola, que confronta, que traz ânimo. Nós dependemos de ti. E o desejo do nosso coração é ouvir, e ouvir somente, a voz do bom pastor. A tua palavra diz claramente para nós que as ovelhas de Cristo ouvem a voz de Jesus. Por isso, faça de mim apenas instrumento em tuas mãos. E as minhas limitações não venham atrapalhar, não venham ser um empecilho para o Senhor edificar a igreja. Use o teu servo como instrumento. Em nome de Jesus, amém. Entender a direção de Deus para a nossa vida nem sempre é um caminho fácil. Até porque nós sabemos que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. E é difícil saber se é Deus mesmo que está te direcionando ou apenas você está seguindo a voz do seu coração. A voz do coração ainda é enganoso. Nós gastamos um tempo aqui nas terças-feiras estudando sobre a vontade de Deus. E eu quero dizer para vocês que as minhas últimas aulas no seminário, elas foram especiais, porque nós tivemos a oportunidade de fazer aquelas perguntas mais práticas do ministério. Exemplo, como saber o momento de mudar de igreja? Essa é uma pergunta difícil e a resposta nem sempre é fácil. Para você que é membro da igreja, mas para o pastor é mais difícil ainda. Como entender que Deus está chamando você para um novo ministério? Você não encontra um versículo claramente te ensinando, se isso acontecer, é o momento de você ir para outra igreja. E um dos pontos que eu destaquei naqueles estudos com vocês é que nós precisamos entender o desenvolvimento da revelação bíblica. O que isso significa de maneira bem prática? O período em que Abraão viveu é único na história da redenção. É chamado período patriarcal.
E é por isso que o chamado de Abraão aqui é algo específico. Deus não chama, nem chamará, mas ninguém para viver o que Abraão está vivendo, para o propósito pelo qual Deus está chamando Abraão aqui nessa noite. Até porque a história da redenção, ela tem início, meio e fim. E alguns períodos, alguns eventos na história da redenção são únicos. Deus não vai chamar você hoje para fazer de você uma nova nação. Mas esse momento aqui é especial. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Mas a história da redenção, o seu último capítulo já está escrito. Nós aguardamos agora o último evento. O texto de hoje é importantíssimo. É uma espécie de dobradiça, mais uma dobradiça na história. O povo de Deus está representado em um homem, ainda que de maneira embrionária. Está aqui, o povo de Deus em Abraão. E eu não estou falando aqui, resumindo o povo de Deus à nação de Israel, mas o povo de Deus de todas as épocas. Que congrega em todas as denominações fiéis. Que professa a fé em Cristo Jesus. O verdadeiro Israel não é aquele que mora naquela região do mundo. Mas o verdadeiro Israel, segundo a Bíblia, é aquele que tem a fé de Abraão. Que crê nas promessas de Deus. É esse povo que Deus tem um pacto com eles. É esse povo que Deus tem uma aliança com eles. E Gênesis 12 não é nada menos do que o novo início de uma nova humanidade. Depois de registrar, nós vimos na semana passada a história de Babel, aquela rebelião da humanidade, o narrador se move rapidamente para um outro descendente de Noé. Abrão, que mais tarde vai ser chamado de Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão, pai de uma multidão, porque em Gênesis 17 diz que ele será pai de numerosas nações. Deus então chama esse homem, dá para ele uma ordem e uma missão. No centro dessa missão, uma promessa: eu te abençoarei. Essa promessa aqui anuncia a reversão daquela maldição que Deus pronunciou lá no início, quando o pecado entra no mundo. Mas não somente isso. Aqui Deus revela o propósito redentor para o mundo. Deus está salvando a humanidade pela fé. Abraão é um dos personagens mais importantes no teatro de Deus. De tal maneira que Deus chega a chamar Abraão de meu amigo. Imagina, Abraão é amigo de Deus. Somos informados no capítulo 11 que a sua esposa é estéril. E essa informação ela é importantíssima. Abraão é chamado já idoso e a sua esposa é estéril. Em Gênesis capítulo 11 também nós temos uma outra informação importante, que ele nasceu em Ur dos Caldeus, isto é, na Babilônia, atualmente o Iraque. Preste atenção que senão você vai perder a mensagem. Deus não chamou Abrão porque viu fé nele. Abrão não era alguém que acreditava no meio de incrédulos. O livro de Josué traz uma informação importantíssima sobre a família de Abrão, que cultuava os deuses pagãos. Eram politeístas, onde o deus Lua era a principal divindade da cultura da Babilônia. Significa que Deus, quando chama Abraão, chama primeiramente Abraão das trevas para a luz, transforma a vida de Abraão, assim como faz comigo e com você. Ele produz fé salvadora. Não havia nada em Abrão que justificasse a sua escolha. Contudo, Deus escolheu Abrão soberanamente. Assim é o ministério da eleição de Deus. Por que Deus escolhe pecadores para se relacionar com Ele? A resposta nós vamos encontrar no apóstolo Paulo, mais tarde, em Romanos capítulo 9. Porque terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Abraão tem 75 anos, sendo que ele viveu 175 anos. Então, menos da metade. Essa história tem tudo a ver comigo e com você. A gente precisa conhecer a nossa história. Essa aqui não é a história do povo de Israel, essa é a história do povo de Deus. Por isso que é importantíssimo estudar Gênesis. Porque Gênesis te ajuda a compreender todo o restante da história bíblica. Numa construção
Você sabe muito bem, aqui tem irmãos que mexem com obra, você não começa pelo telhado, você começa pelo alicerce. E Gênesis é a fundação. Gênesis está ali para que as outras verdades sejam edificadas. Por isso Gênesis é um livro tão atacado pelos inimigos do Evangelho, porque lança o fundamento para todo o restante da narrativa bíblica. Queridos, no último episódio nós vimos que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Nós vimos isso através da história de Babel, onde os homens quiseram construir uma cidade e fazer um nome, criar um local para eles, onde Deus tinha dado uma ordem que eles deveriam se espalhar por toda a terra. E eles quiseram fazer uma história para eles sem deixar Deus de fora. O Senhor, então, que chamou à existência o cosmos, chama agora Abrão para restabelecer o seu reino no mundo. Há cerca de 4.000 anos atrás, Deus diz: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para uma terra que te mostrarei. Sair é deixar tudo aquilo que lhe é querido. Ele precisa romper com seu passado. O que significa sair, deixar a sua parentela? Será que é deixar tio, primos? Não, Deus quer deixar bem claro, da casa do seu pai. Você tem que sair da casa do seu pai. Mas quem é o Senhor que deu essa ordem? Quem é o Senhor que está dando essa ordem para Abrão? Os 11 primeiros capítulos nos ensinam quem é o nosso Deus. É o Senhor que chamou a existência quando nada havia e disse: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deixar a casa paterna tem implicações fortíssimas. Porque a casa do seu pai é a sua casa. As posses do seu pai são as suas posses. Mas também os deuses do seu pai são os seus deuses. O chamado de Deus é: Abraão, confie em mim. E eu vou levar você para uma terra que lhe mostrarei. Abraão não tinha um WhatsApp, gente. Não recebeu a localização de Deus. Sai da tua terra apenas. Confiando em mim, confiando na minha direção. É confiar plenamente no Senhor. É o que eu tenho trabalhado com vocês desde o início da série. É o grande chamado de Deus para o homem. Confie em mim, eu sou confiável. E presta atenção, não é confiar também no Senhor, é confiar somente no Senhor. 7 promessas são feitas e 5 vezes aparece o verbo abençoar. Primeira promessa: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que Deus prometeu para Abraão transbordaria sobre toda a humanidade. Deus o abençoará e o transformará na própria encarnação da bênção de Deus para o mundo. Curioso, irmãos, o contraste que Deus está fazendo aqui com aqueles moradores de Babel, aqueles que tentaram construir uma cidade para eles. Porque eles queriam fazer um nome para eles. E Deus diz assim: Abraão, eu vou engrandecer o seu nome. Eu que vou fazer um nome para você. E vou te dar uma nação, você será uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Projeta para mim, Ana Clara. Essa promessa só encontra o seu cumprimento definitivo no descendente de Abraão, Jesus Cristo, que envia os seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Essa bênção que Deus está dizendo aqui, ela é simbolizada na árvore da vida. Ela foi simbolizada também na arca de Noé. E agora ela está aqui apontando para a bênção através do filho de Abraão. É a bênção da redenção. A bênção de Deus para o mundo. E Deus diz algo muito especial aqui: se tu uma bênção. Imagina você receber um chamado desse. Seja uma bênção. Augusto Nicodemos diz que a melhor tradução aqui seria: e tu serás uma bênção. Você será uma bênção, Abraão. Quando Deus começa a estabelecer, então, um povo pactual em cumprimento à promessa que foi feita lá do Éden.
Esse é o momento, por isso que eu disse que é uma dobradiça da história. Projeta para mim novamente, Ana Clara. No teatro de Deus, o plano divino é muito mais amplo do que a pessoa de Abrão. Por meio dele, Deus abençoaria o mundo com o maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo. É nele que todas as promessas encontram o seu cumprimento, e sob nenhum outro nome há salvação para a humanidade. É do descendente de Abrão que vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: como Deus poderia cumprir uma promessa feita a um homem idoso e a mulher estéril? Sara não podia ter filhos. A resposta nós encontramos no verso 4. Projeta o verso 4. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Aqui já está a resposta. Qual é a resposta? Pela fé nas promessas de Deus. Deus disse: sai, Abrão. E o texto diz: partiu, pois, Abrão. Aqui nós temos talvez um dos melhores exemplos bíblicos do que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele não sabia onde ficava a terra, nem o seu tamanho, não tinha noção de como chegar lá. Mas Hebreus capítulo 11, aquele capítulo que ele fala da fé, diz assim: pela fé Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que haveria de receber como herança. Abrão está caminhando pelo mundo, gente. Nesse período da história já havia várias tribos, vários povos, várias línguas. E ele está caminhando sob a direção de Deus. Assim como Noé, que construiu a arca em obediência, longe do mar, longe do rio, Abrão juntou as coisas e foi embora. Deixou seu pai, deixou a sua mãe. E o texto continua, verso 5. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para qual terra, gente? Canaã. Eu falei para vocês na semana passada. Quem mora em Canaã? Os cananeus, os filhos de Cã, aquele filho amaldiçoado por Noé. Aquele filho que Noé, quando ficou bêbado, ao invés de proteger o seu pai, expôs o seu pai. Sabe quantos quilômetros Abraão viajou? Eu sei que vocês vão estranhar agora. 640 quilômetros. A Bíblia é uma narrativa sintética, eu já falei isso para vocês. Não diz quantos dias Abraão caminhou. Ela quer ir direto ao ponto. Se você colocar geograficamente onde ele saiu até Canaã, 640 quilômetros. Ele atravessou a terra do norte ao sul. Mas antes de seguir aqui para o próximo verso, eu preciso pontuar algo aqui. Se você é um leitor atento, está prestando atenção na leitura do texto, diz a Bíblia que Ló foi com ele. Não era para deixar a parentela? Ló é seu sobrinho. O que Ló está fazendo aqui? Provavelmente Ló pediu: tio, deixa eu ir com o senhor. Mas sabe qual é o problema dessa obediência pela metade? É que daqui a pouco ele vai ter que deixar Ló. Você conhece a passagem. Porque os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abrão. A prosperidade veio sobre eles, não teve como continuar caminhando junto. O compromisso de Deus é com Abrão. É com você, Abrão. E eles partem então de Harã, onde Abrão havia prosperado. Diz o verso 6. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Carvalho de Moré é um local sagrado onde os cananeus adoravam seus deuses. Como eu disse, não podemos esquecer quem são os cananeus. Aquele povo amaldiçoado, filhos da serpente. E curiosamente, no meio dos cananeus, aqueles que não adoravam o Deus verdadeiro, Deus aparece para Abrão. E diz algo muito interessante, faz uma promessa para Abrão no meio dos cananeus. Verso 7 a 9. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passado dali para o monte ao leste de Betel, armou sua tenda ficando em Betel, ao oeste de Ai,
e a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre para a direção do Negueb. Fica claro para nós aqui que Deus não aparecia para Abrão todos os dias. Eu sei que na cabeça de algumas pessoas, Deus falava com Abrão todos os dias. Não era assim, gente. Ele apareceu para Abrão em Ur, na terra dos caldeus, agora aqui, depois em Siquém. Abraão não vivia recebendo revelação, sonhando com Deus todos os dias. Era pontual, era aparições espaçadas. E cada aparição de Deus, cada manifestação da direção de Deus tinha ligação direta com a história redentiva. Agora você tente imaginar comigo a cena. Abrão num território inimigo. E Deus diz assim: Abrão, eu vou dar a terra desse povo para você. Imagina isso. É sua essa terra. E Abrão sem o menino no colo, gente. E sabe o que o nosso irmão, o pai da fé, fez? Diz o texto que no centro da terra de Canaã, Abrão edifica o primeiro altar ao Senhor. Oferece um sacrifício ali no meio dos cananeus. A primeira preocupação de Abrão, quando ele chega, é levantar altares invocando o nome do Senhor. É como se Abrão estivesse reivindicando aquela terra, dizendo: essa terra é minha, porque Deus me deu. Aqui nós temos claramente um contraste com os moradores de Babel. Eles tinham os seus projetos e deixavam Deus de fora. Abraão não. Abraão não deixava Deus de fora dos seus projetos. Abraão oferecia culto a Deus. E ele oferece ali, no centro da terra prometida. E por quê? A pergunta que fica é: por que ele só levanta um altar ali, na terra prometida? Em Siquém. Porque foi em Siquém que Deus prometeu: darei à tua descendência essa terra. Ali acontece o primeiro culto público na terra de Siquém, em Canaã, no centro dos cananeus. Organiza-se a primeira igreja presbiteriana de Canaã. Que coisa, hein? Primeiro culto público. E é culto mesmo, o que aconteceu, ele é culto. Olha o que Augusto Nicodemos diz sobre o que significa invocar o nome do Senhor. Dentro da invocação do nome do Senhor estão contidos vários outros elementos. Sacrifícios de animais, o altar é para isso. Oração a Deus em público, invocando o nome dele. Pregação da palavra de Deus ao seu povo e aos cananeus que quisessem ouvir. E teste de fé desse homem. Oferecer um culto no meio dos inimigos, sem filhos. E a terra já tinha dono. Se você está acompanhando a série, e está atento a tudo que está acontecendo, você sabe muito bem que Caim matou Abel depois de um culto. Lembra? Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim. E Abraão oferece um culto no meio dos filhos de Caim. Constrói ali um altar e invoca o nome do Deus verdadeiro, dizendo: só Deus é Deus, Ele é o meu Pai. Depois de uma atitude linda dessa, irmãos, de algo tão belo, de uma demonstração de fé, Abraão cheio do Espírito Santo, confiando no Senhor, aí vem um grande problema da minha vida e da sua também. É quando nós vacilamos. É quando nós, depois de vivermos um tempo especial de confiança em Deus, Abraão virou as costas para a terra. Eu sempre falo para vocês, irmãos, e eu fiquei pensando muito nessa parte da mensagem de hoje. Eu sempre falo para vocês que nós somos inacabados. Eu sempre falo isso para vocês. Não é uma desculpa para errar, mas é o reconhecimento que nós precisamos de resgates o tempo inteiro. Porque entregues a nós mesmos, nós vamos sempre tropeçar. A tendência nossa é o tropeço. Por isso que os nossos óculos do Evangelho impedem a gente de retratar os personagens bíblicos como heróis. Todos eles têm pés de barro. Eles precisam do Evangelho como eu e você precisamos também. Depois de oferecer um culto a Deus, depois de declarar que Deus é o único Deus verdadeiro, confiança em Deus,
Olha a sequência do texto. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Vamos combinar algo? Diga, pois, que você é minha irmã, para que tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por sua causa, ou por causa dele, tratou bem Abrão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Sarai foi levada para o palácio. Não é verdade que ela foi estuprada ou violentada sexualmente. Geralmente, quando isso acontece, existe um complemento no hebraico dizendo que ela foi humilhada. Abraão, depois de cultuar a Deus, foi surpreendido com a fome, depois de viajado tanto, de armar a sua tenda. Ele experimenta um momento de prova. A fome vem. O que fazer? Ele falha. Curiosamente, o Espírito Santo organiza no mesmo capítulo um salto de fé, depois uma queda. Depois de um ato maravilhoso de fé, um momento de incredulidade. Você já passou por isso? Alguma vez na sua vida? Você já começou um projeto muito bem, confiando no Senhor, descansando no Senhor, e quando vem uma provação, você começa a duvidar do cuidado de Deus e acabou falhando. Você não está sozinho. A fome era algo muito comum naquela época. A fome causada por secas, por pragas, pelas guerras. E, na verdade, essas catástrofes elas aconteciam por causa daquela maldição que Deus pronunciou em Gênesis capítulo 3. Maldita é a terra por sua causa. Então a fome faz parte desse mundo caído. E, infelizmente, nós temos que lidar com isso. Eu não estou dizendo que você tem que cruzar os braços em relação à fome. Não é isso que eu estou dizendo. Só que a vida fora do Éden nos ensina que, infelizmente, nós temos que encarar essa realidade. Não podemos esquecer que esse mundo foi amaldiçoado por Deus. Mas o que Abraão deveria fazer, gente? Ficar em Canaã, talvez na expectativa que um cananeu pudesse ajudá-lo? Esperar no Senhor, no Deus que disse a Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Ele fica sabendo que o Egito havia comida e, curiosamente, gente, a relação do povo de Deus com o Egito é muito curiosa. De tal maneira que Jesus Cristo, ele vai passar um período no Egito, depois volta o texto assim: do Egito chamei meu filho. Sempre teve uma relação interessante. De ódio, muitas vezes, mas às vezes o povo ficou no Egito como uma incubadora. Abraão, então, demonstra não fé, mas incredulidade. Será que o mesmo Deus que preservou na arca de Noé a semente da serpente não teria condições de sustentar Abrão no meio dos cananeus? A verdade é, e Deus quer deixar claro para nós, que Abrão vacilou. Será que Abrão não poderia confiar que Deus pode usar das situações mais estranhas dessa vida para sustentar, para suprir as suas necessidades? Mesmo no período de fome. Vocês conhecem a história daquela senhora que estava passando necessidade, comida? Uma senhora crente, serva do Senhor, e ela
mandou para um programa de rádio um pedido: eu gostaria de pedir uma cesta básica, que algum filho de Deus pudesse me ajudar, enviar uma cesta básica para mim. Conhece essa história? Conhece, né? Mas alguns não. Então eu vou contar de novo. Aí tinha um dono de um supermercado, meio debochado, falou assim: ela quer um filho de Deus? Tá. Mandou os funcionários levarem para ela uma cesta básica, mas disse para os funcionários: você vai falar para ela que foi o diabo que mandou entregar. Quando chegaram lá para entregar a cesta básica, ela falou assim: glória a Deus, muito obrigado. Eu quero agradecer vocês também pela cesta básica. Aí o funcionário tinha uma ordem, né? Quando ela perguntar, você fala que foi o diabo. Ela não perguntou, o funcionário pegou: e você não vai querer saber quem mandou a cesta básica? Ela falou: não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Será que isso não poderia acontecer, gente? Deus não poderia sustentar? Descer para o Egito é uma escolha natural, mas necessariamente não é uma escolha sábia. Mas o medo tomou conta do coração de Abrão. Ele tinha esquecido que Deus a quem ele servia era maior que os seus problemas. Ele precisava confiar na promessa de Deus. Sabe o que é curioso? É porque aos olhos humanos parece que tudo deu certo. Porque Abrão foi beneficiado financeiramente com a ida de Sarai para o faraó. Diz a Bíblia que ele prosperou por causa da sua esposa. O faraó ficou encantado e começou a abençoar a vida de Abrão. A Sara, gente, devia ser bonita mesmo, tá? Não devia ser pouco bonita, não. Ela tinha por volta de 65 anos, com uma beleza que se destacava, mesmo andando no deserto debaixo do sol quente, sem nenhum protetor solar. Devia ser uma beleza rara. É isso que a Bíblia diz. Mas o nosso Deus, irmãos, ele é surpreendente. Essa parte do texto é de fazer a gente repensar a nossa vida. Quando a Bíblia diz lá que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, esse é o Deus da aliança, o Deus do pacto. O Deus que diz: nunca, jamais, ele usa essa expressão, te abandonarei. Estarei com vocês todos os dias da sua vida. Olha o verso 17 a 20. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas. Essa palavra praga aqui é a mesma praga que um dia ele enviou ao Egito, por causa dos seus outros filhos que estavam lá no Egito. Por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Porque não me disse que ela era sua mulher? E por que você disse que ela era sua irmã? Foi por isso que tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora. E Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Aqui nós encontramos uma conjunção adversativa que faz toda a diferença. Porém, Deus, porém, o Senhor, porém, a intervenção de Deus vai acontecer na história. Abraão, que deveria ser uma bênção para o mundo, está levando maldição porque não está confiando no Senhor. Abraão, que deveria ser uma bênção para a humanidade, está atraindo o juízo de Deus, pragas. Mas louvado seja Deus, o Deus gracioso, o Deus misericordioso, que costura sem deixar remendos. O Deus que sabe conduzir a história do seu povo. O Deus que é confiável. E eu tenho enfatizado isso para vocês, que nem mesmo os nossos fracassos têm a capacidade de frustrar os planos do Senhor. Porque acima dos nossos fracassos estão os propósitos soberanos de Deus. Farei toda a minha vontade. Ele irá levar até o fim. Projeta na Clara. No teatro de Deus, as precipitações dos colaboradores humanos não podem frustrar os propósitos daquele que chamou o universo à existência. Isso não é uma desculpa para mim e para você.
Não considere isso uma carta branca para fazer besteira. Até porque nós sofremos as consequências, saiba disso. Mas é confiar que Deus é soberano e a sua mão invisível continuará conduzindo a história que é dele. É bem verdade, irmãos, que Sarai era meia-irmã de Abrão mesmo. Foi uma meia mentira, né? Foi aquela coisa assim. Mas o ponto é, Abrão não protegeu a sua esposa. Você acha que o casamento de Abrão foi legal depois daqui? Você acha que foi fácil confiar nesse homem? E olha que ele não vacilou só essa vez, não. Nós vamos ver depois que ele continua. Mais uma vez ele comete o mesmo erro. E Faraó então manda devolver. Depois que Deus castiga Faraó, o Faraó é usado por Deus, veja isso aqui, para repreender Abrão. Não foi Deus que chegou para Abrão e disse: ô Abrão, o que você fez? As mesmas perguntas lá do jardim estão aqui novamente. O Deus que diz o que você fez, o que aconteceu, por que você agiu assim, só que agora, através de Faraó. Por que você fez isso? Quanta ironia, o incrédulo repreendendo o pai da fé. Seu mentiroso, por que você mentiu? Queridos, nós não sabemos quanto tempo Abrão passou no Egito. O texto não diz. Porém, agora Deus está dizendo: volta para Canaã. É como se Deus dissesse: você saiu de Canaã, mas agora eu estou mandando você de volta. Que humilhação para aquele que é chamado do pai da fé. Aquele que é o herdeiro das promessas. Mas louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, o Deus do pacto, o Deus da aliança. E se você continua lendo a história, você vai ver o desenvolvimento dessa história. Daqui a pouco Isaac vai nascer, gente. Se você continuar lendo a história, você vai ver que daqui a pouquinho a Sara também vai querer dar uma ajuda para Deus. Esse casal que sai numa fé muito grande tem os seus momentos de incredulidade. Mas a fé vence o medo. E o próximo episódio nós vamos ver isso. Aplicações para nós. A insensatez e nem mesmo o pecado ficarão no caminho do propósito de Deus de fazer Abrão uma grande bênção. Até porque essa história não é sobre Abrão ou Abraão. Gênesis 12 não trata apenas dos sucessos e fracassos de Abrão. Ela aponta para a vinda de Cristo. A chave para você entender isso, você vai encontrar em Gálatas capítulo 3. O Novo Testamento, eu tenho falado para vocês, ele ilumina algumas passagens do Antigo Testamento. Olha só o que Gálatas 3 diz. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha isso aqui. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos. Porém, como falando de um só. Quem é esse? Ao seu descendente que é Cristo. As promessas foram feitas a Abraão, mas já tinham Cristo em vista. Isso mostra como a aliança de Deus com Abraão tem a ver com a minha vida e com a sua. Eu não preciso ter um parentesco biológico com Abraão para ser um israelita de fato. Eu não preciso ter aqui o sangue, nem nascer na tribo, a tribo que for de Benjamim, a tribo de Judá. Tudo que eu preciso ter, que você precisa ter, é a mesma fé de Abraão, a fé em Jesus Cristo. Os filhos verdadeiros de Abraão não são os filhos biológicos, mas os cristológicos, aqueles que confiam em Cristo, aqueles que dependem de Cristo. Abraão recebeu, sim, gente, um grande nome, foi uma bênção, mas Cristo Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Sobre Cristo, nunca se esqueça, não pisque o que Cristo diz agora. Projeta. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste atenção aqui, ó, não pisca. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê
Não é que será, não. Já está condenado. Porque não crê no nome unigênito de Deus, do Filho de Deus. E você? Você tem fé no Filho de Deus? Não pense você que no juízo final Deus vai colocar uma balança, coisas boas e coisas ruins. A base do julgamento de Deus é: você tem fé no meu filho? Você acredita no meu filho? Você descansa no meu filho? Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Segunda aplicação para nós. Projeta na Clara. Assim como Deus chamou Abrão e o comissionou para ser instrumento de bênção para todas as nações, Cristo chama você, igreja, e a constitui como sua embaixadora no mundo, confiando-lhe a missão de proclamar a mensagem de reconciliação e anunciar o evangelho a todos os povos. Já pensou nisso, gente? Ser embaixador de Cristo, exortar em nome de Cristo. Paulo diz isso como se Cristo estivesse exortando alguém quando nós pregamos o evangelho. Nos confiou a palavra da reconciliação. Agora somos nós que levamos essa palavra, que deve alcançar o mundo inteiro. Está chegando aqui o congresso de jovens, vai ser sobre discipulado. A ordem que Jesus deu, a grande comissão, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É responsabilidade nossa. Nós não podemos contratar uma empresa para fazer isso no nosso lugar, sabia? Somos nós que fazemos isso. Somos nós que temos esse privilégio. Terceira aplicação. Abraão frequentemente tinha medo de que alguém o matasse para ficar com Sara. Para lidar com esse medo, ele tinha desenvolvido uma estratégia de mentir sobre a sua identidade. Era o modus operandi de Abraão, gente. Ele usou essa mesma estratégia em outro momento, não foi a primeira vez. E hoje eu trago uma palavra de alerta para nós, para o meu coração e para o seu. A capacidade que nós temos de racionalizar o pecado. A famosa autossabotagem. Porque o crente, para pecar, ele tem que ter base bíblica. Abraão diz assim: olha, ela é minha irmã. Não é mentira. É mentira? Não, mas não é toda a verdade. Então nós gostamos assim dessa autossabotagem, de racionalizar o pecado. Você sabe o que eu estou falando. Você vai encontrar isso em outros personagens bíblicos. Davi, quando cometeu o adultério com Batseba, sabe o que ele fez? Olha só, olha a cabeça do cara. A gente acha que o pecado não acontece dessa maneira. Bom, ela é casada. O marido está na guerra. Vou racionalizar o pecado. Traz o marido, ele dorme com ela, pronto. No final é filho de quem? É dele, gente. Aí o marido vem e não deita com a mulher. Aí mais uma vez, ele racionaliza o pecado. O que ele faz? Mas se ele morrer? Mas aí tem um mandamento: não assassinarás. Então eu não posso matar. Mas você já parou para pensar que na guerra todo mundo morre? Coloca ele na frente da batalha. Aí ele fica, se Deus quiser matar ele, Deus mata. Não usa esse argumento ainda, né? Porque a vida e a morte está nas mãos de Deus. O que acontece? Ele morreu. Qual a resposta de Davi? Na guerra acontece isso mesmo, Joabe. Ô, Joabe, você nunca viu filme de guerra, não, Joabe? Aí sabe o que ele faz? Casa com a viúva. Gente, que homem nobre, hein? Fala a verdade. Uma viúva grávida, o rei leva ela para o palácio, porque ele estava doido para ficar com ela desde o início, é só isso. E ele então racionalizou o pecado. Queridos, não duvide da sua capacidade de racionalizar o pecado. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho uma capacidade imensa. A gente estuda e aprende a argumentar, então, às vezes, essa questão de argumentação eu uso contra mim mesmo. Nós não somos fáceis. Terceira aplicação, eu quero me dirigir a você que já caiu um dia. Você que tomou a decisão errada
e seguiu a solução mais fácil, mas que agora está colhendo o fruto disso. Quero dizer para você que o Deus de Abraão, que teve misericórdia dele lá no Egito, que trouxe ele de volta para Canaã, é o mesmo Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não muda. Sua misericórdia e sua compaixão continuam as mesmas. E você possa buscá-lo em oração, arrependido. Que você confesse, que você busque a restauração sua, da sua família, dos seus negócios. A cruz e o túmulo vazio significam recomeço. Mas por último, eu quero me dirigir a você, que está firme na palavra de Deus. Que pela graça de Deus você está conseguindo continuar confiando no Senhor, está desfrutando de um tempo de refrigério, cuja vida espiritual está correndo muito bem. Cuidado. 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 Não podemos esquecer que estamos fora do Éden. O problema é que quando está tudo bem, nós relaxamos. Abraão, nós vimos aqui uma fé genuína, mas que em algum momento ela foi testada, tentada. O tropeço é logo ali na esquina. Não há discípulo tão forte, tão firme que não possa tropeçar como o pai da fé tropeçou. Eu já reparei na minha caminhada, todas as vezes que eu tenho alguns avanços ministerialmente falando, eu passo por tentações profundas. Por isso que eu sempre peço você para orar por mim. Isso é sério, gente, que eu estou falando para vocês. Os momentos bons são perigosíssimos para homens inacabados, mulheres inacabadas. Nós relaxamos na nossa vida com Deus. Nós achamos que está tudo bem. Por isso, leve para casa essa palavra do John Piper. Projeta. Não são os dias maus que me impedem de orar, mas sim os dias bons. Não são os dias maus que me impedem de orar, mas os dias bons. Amém, gente? Se você pudesse colocar de pé, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Eu peço o grupo de louvor para se posicionar e nós vamos falar com o nosso Deus. Responda a Deus em oração. Fale com Deus. O Dino está aí com o microfone, Dino? Dino, leva o microfone aqui para o Eminho, para mim, por favor. Peço o Eminho para orar. Por favor, Eminho. Amado Deus e Pai, Deus grande, Deus poderoso, Deus soberano, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, prestando esse culto ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por toda a história da redenção, Pai, que começou, Pai, antes da fundação do mundo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra que tem nos alimentado, Pai, tem nos confrontado, Pai, tem nos edificado, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que possamos cumpri-la, Senhor, na nossa vida diária. Nós te oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico, depois eu estarei impetrando a benção. Vamos cantar ao Senhor, gente.
você concorda com isso, diga. Amém. 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 E agora, povo de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o centro da história, o Rei, Redentor, Salvador, Senhor de vivos e mortos, que o amor do Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que as doces consolações do Espírito Santo, o Consolador, o Mestre por excelência, repousem sobre nós, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas não somente com a Igreja Presbiteriana Cidade Nova, com todos aqueles que têm fé no Filho de Deus, que estão espalhados por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada.